Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 22 de fevereiro, segunda-feira, somos convidados a celebrar a festa da Cátedra de São Pedro. Peçamos ao Deus da vida que o nosso coração possa também estar sensível ao apelo do magistério, para que assim possamos viver sempre a unidade fecunda do amor no próprio Cristo. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o comentário sobre esta festa. A cátedra é o símbolo da liderança de Pedro em relação à comunidade cristã primitiva. Atualmente é o reconhecimento da função de mestre e pastor que o Papa exerce junto à Igreja. Permaneçamos em comunhão com o nosso Papa e rezemos pelo bom êxito de seu ministério pastoral. Portanto, amados irmãos e irmãs, nós não rezamos simplesmente para uma cadeira, mas rezamos e pedimos ao Deus da vida que possamos refletir cada vez mais aquilo que o ministério da Igreja procura, ou melhor, o magistério da Igreja procura nos orientar e ensinar. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos coloca então nesta atitude de Jesus, que vai para a região de Cesareia de Filipe e pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles respondem: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E então Jesus se volta para os discípulos novamente e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta é uma pergunta fundamental em nossa vida, em nossa experiência de fé, em nossa caminhada. Devemos ter convicção de quem é Jesus para nós, quem é Jesus em nossa vida. Simão Pedro toma então a iniciativa e responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é a partir desta resposta que nós percebemos, portanto, a partir do Santo Evangelho,
Jesus que confia o primado da igreja a Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Primeiro, Jesus o chama pelo nome, depois o chama pela missão que ele exerce. Por isso eu te digo que tu és Quefas, pedra, e sobre esta pedra eu construirei, eu edificarei a minha igreja. E perceba o que diz Jesus: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E então Jesus dá toda a autoridade a Pedro, de tal modo que ele possui a graça de ligar na terra para que possa ser ligado no céu, e desligar na terra para que possa ser desligado no céu. Este mesmo ministério, esta mesma função, esta mesma vocação vem sendo passada por séculos e milênios, aonde desde o primeiro Papa, que era São Pedro, nós chegamos então ao atual Papa da Igreja Católica, o Papa Francisco, que procura estar com toda certeza em conformidade com o magistério. E também é para nós o ponto de unidade entre todas as igrejas católicas, apostólicas, romana. Por isso, no dia de hoje, reze pelo Papa Francisco. Deixemos de lado aqueles comentários que muitas vezes ouvimos, que o Papa é comunista. Não, o Papa é o vigário de Cristo na terra. Peçamos ao bom Deus que possa iluminar todas as suas ações, para que a pequena porção do povo de Deus espalhada por diversos locais, nas dioceses, nas paróquias, possam ser capazes de escutar a voz do pastor e assim procurar seguir a Cristo fielmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.